Bom dia! Então, como prometi na semana passada, a gente vai tratar de poda e raleio, tá certo? Bem, conceito de poda é a remoção de partes de uma planta com o objetivo de melhorá-la em algum aspecto para o fruticultor, tá certo? A importância da poda, ela pode ser decisiva, certo? Quando ela deverá ser realizada para obter, certo? Para ter sucesso no cultivo. Isso é verdade para o cultivo de videira, figueira, macieira, pessegueiro, tá certo? A poda relativa, a prática é necessária, mas sua ausência não significa necessariamente problemas no cultivo. Isso é verdade para pereira, caquizeiro, oliveira. E as culturas que ela tem pouca importância, ou seja, uma prática fortuita, ela é utilizada no abacateiro, citros, mangueira, cajueiro e jabuticaba, tá certo? Quanto aos objetivos da poda, os objetivos são esses: para obter árvores vigorosas, capazes de suportar grandes produções, tá certo? Para aumentar a produção e qualidade da fruta, manter a planta com porte adequado, equilibrar a produção de ramos vegetativos e frutíferos, e também para equilibrar a produção, estou repetindo, né? E conduzir a planta de forma adequada, que é justamente a poda de condução, a gente vai ver, tá? Uma por uma. E suprimir ramos supérfluos, ou seja, que não tem importância, ou até mesmo aqueles que são inconvenientes, doentes ou mortos, certo? Regular a alternância de safras e para obter colheitas mais regulares. O que quer dizer aqui? Gente, não é de interesse que a gente tenha uma safra muito grande um ano. Porque se uma safra ela for extremamente grande, extremamente produtiva, a safra seguinte tem uma queda acentuada. Então, a poda também é utilizada para trazer regularidade, certo? Para regular a alternância de safras. Ou seja, ter safras mais regulares, tá bom? Então, quanto às gemas. As gemas, elas podem ser vegetativas, certo? Que são aquelas gemas somente com folhas, com ramos, tá certo? E também tem aquelas gemas, a gema florífera, que é justamente aquela gema que vai dar origem a uma flor ou a uma inflorescência. Desculpa. E também tem a gema mista, que vai ter tanto ramos, folhas, como flores juntos. Então, também existem esses ramos mistos. Quanto aos tipos de poda, pessoal, a poda ela pode ser de formação, ou seja, usada para formar a estrutura da planta, deixando simétrica, arejada, facilitando os tratos culturais e adquirindo maior resistência. A poda também pode ser de frutificação, que é realizada na fase produtiva da planta, ou seja, depois que a copa é formada. Temos também a poda de rejuvenescimento, que o objetivo é livrar-se de ramos velhos, improdutivos, renovando inteiramente a copa, deixando apenas as ramificações principais. Poda de limpeza é a remoção dos ramos doentes, infestados com pragas, fracos ou mal posicionados, a fim de restabelecer a produtividade. A poda de inverno, ou poda seca, que se chama, é realizada em frutíferas de clima temperado, selecionando ramos para a safra. Por exemplo, na macieira se faz esse tipo de poda. Poda de verão ou poda verde é utilizada em diversas frutíferas, como a uva, goiaba, com o objetivo de deslocar a época da colheita ou de produção. Bem, aqui está um exemplo, uma figura que traz um exemplo justamente, pessoal, da manga, da poda de formação da manga. Então, a gente vê aqui, né, como ela vai crescendo a muda e como são os cortes para ir formando a copa. A gente deixa se chama três pernadas. Então, deixa as três pernadas na
mangueira para formar a copa, tá certo? Esse aqui é um exemplo de poda de formação na mangueira. Esse exemplo aqui abaixo é um exemplo de poda de inverno no pessegueiro. O pessegueiro é uma planta frutífera de clima temperado, então também se faz a poda de inverno, que a gente já comentou, né, que a poda de inverno, ela vai preparar, vai selecionar ramos para a produção, ok? Gente, desculpa, eu esqueci de virar aqui essa foto, mas essa aqui é um exemplo de poda, de realização de poda verde, ok? Então, é a realização da poda verde, e eu tô na dúvida aqui qual é a cultura. Desculpa eu ter esquecido de virar essa foto, tá? Bem, sistemas de produção e poda de planta. Bem, a condução, ela pode ser de forma livre, ou seja, o vaso aberto, que se chama, tá? Então, ó, aqui, essas duas fotos menores é um vaso aberto. As três, na verdade, são vasos abertos, sendo que o primeiro é a forma livre do vaso aberto. A superior é também vaso aberto, só que modificado, e essa foto maior é um vaso aberto, mas que tem um ramo principal servindo de guia, tá certo? Bem, condução em guias apoiadas. Nós temos latada ou pérgola, certo? Vocês estão vendo aí na figura, que, por exemplo, vocês lembram que o professor Albedes colocou um sistema desse, de pérgola, para o maracujazeiro, lá na escola? Aquilo ali é um sistema de pérgola, não deixa de ser, tá certo? Aqueles fios. Mas, veja, espaldeira. Espaldeira é dessa forma que tá aqui, certo? Duas hastes, né? E aí uma espaldeira para que a frutífera se alastre. É muito utilizado, por exemplo, em uva, em maracujá, tá certo? Intensidade da poda. Ela pode ser curta, com a supressão quase total, deixando uma ou duas gemas apenas. Pode ser média ou mista, que é a supressão de 50% do comprimento do ramo, ou pode ser uma poda longa, que é a supressão de parte do ramo, certo? As ferramentas utilizadas para poda são o alicate, aqui, ó, tá? Ó, exemplo, a tesoura para fazer poda, tá? A tesoura grande ou o serrote, tá certo? Esses são os equipamentos que a gente usa para fazer as podas. Quanto ao raleio ou desbaste, qual é o objetivo do raleio? Evitar a alternância de safras também, tá? Aumentar o tamanho das frutas, melhorar a coloração e qualidade das frutas, evitar quebra de ramos, reduzir o número de frutas com defeitos graves e diminuir custos. Deve ser realizado antes da frutificação, tá? O raleio, então, é antes da frutificação. Gente, só uma coisa aqui. A questão de melhorar a coloração dos frutos é porque, por exemplo, se eu melhorando a aeração, melhorando a incidência solar sobre a copa, consequentemente, vai melhorar a coloração, a conformação dos frutos, tá? Métodos de raleio. Pode ser considerando o tamanho da fruta, considerando o espaçamento entre as frutas, pode ser considerando a expectativa de produção, o número de folhas. Os tipos de raleio, eles podem ser manual, mecânico ou químico, que é quando se usa determinado produto químico para induzir a queda, por exemplo, de alguns botões florais, de parte dos botões florais, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje falando sobre poda e raleio, ok? Essa aqui é a referência, o material que a gente usou. E é o seguinte, essa semana é a semana anterior à FETEC, tá certo? Então, como a semana passada eu já fiz uma pergunta
sobre esse tema. Essa semana também eu vou fazer uma outra pergunta, só que aí também tem outra coisa. Eu vou pedir para vocês... Tem um vídeo meu que eu explico, tá certo? É mais uma brincadeira com vocês. Eu vou pedir para vocês, em 1 minuto, fazerem um vídeo dizendo o que é que vocês esperam da FETEC, tá certo? Tem que responder a pergunta e fazer o vídeo quem quiser, tá certo? Quem entrar na brincadeira, escreve, faz a pergunta, responde a pergunta e faz o vídeo colocando a hashtag vai ter FETEC sim. Quem não quiser fazer parte da brincadeira, não tem problema. Só responde a pergunta e será considerada a frequência dessa semana, ok? Valeu, minha gente. Obrigada. Bom final de semana.